Olá, espero que todos estejam bem. Entre 1920 e 1923, Freud reformulou a teoria do aparelho psíquico e introduziu os conceitos de id, ego e superego. É interessante lembrar que são conceitos, ou seja, construções mentais, construções hipotéticas. Id, ego e superego não são estruturas reais. Esse esquema é para demonstrar que o id é totalmente inconsciente, o ego tem uma parte inconsciente e uma parte consciente e naturalmente passa pelo pré-consciente. E fica um pouco fora porque ele tem contato com a realidade externa. E o superego é parcialmente inconsciente e parcialmente consciente. Essa é a ponte entre a primeira teoria e essa segunda teoria. O id é a estrutura original que está presente desde o nascimento. O id é imaturo, impulsivo, irracional. Houve um autor que chamou o id de criança mimada da personalidade. A criança, às vezes, está no ônibus, aí diz assim, papai, criança pequena, tem o id, é quase somente o id. Papai, eu quero sorvete. Aí o pai fala assim, nós estamos no ônibus, espera o ônibus parar, que eu compro sorvete para você. Aí daqui a 3, 4 minutos, papai, eu quero sorvete. Provavelmente influenciado pela física, Freud raciocinou que todo trabalho requer investimento de uma energia. E os processos psíquicos, naturalmente, necessitam também de energia. E ele diz o seguinte, o id é o reservatório dessa energia psíquica. Interessante que, às vezes, quando a pessoa está assim empenhado, depois de uma grande perda, de uma grande dor em superar, parece que investe tanta energia psíquica nessa tarefa que falta, entre aspas, energia para outras atividades. Então, não tem vontade de sair, de passear, enfim, porque está investindo muita energia naquele alvo daquele momento. O id é regido pelo princípio do prazer, ou seja, ele quer o prazer a todo custo, e como ele também é amoral, quer dizer, não segue nenhuma regra ética, não importa que tipo de prazer, e por isso quer o prazer, é hedonista, quer o prazer a todo custo e fugir do desprazer, fugir da dor. O id opera sem nenhuma consideração pela lógica e pela realidade. Por exemplo, a realidade se pauta pelo tempo. O id é atemporal, ou seja, algo que aconteceu há muito tempo está armazenado lá no nosso id como se tivesse ocorrido recentemente. E também, como não leva em consideração a lógica, por isso que o sonho nos parece sem lógica e foge muito à realidade. Muito bem, o segundo elemento dessa estrutura a se desenvolver é o ego. Alguém chamou o ego de casca de árvore. É só a gente pensar numa casca de árvore que compreende exatamente o que isso quer dizer. A casca tem contato com
o mundo interno e também com o mundo externo. O ego tem uma tarefa bastante complicada. Ele precisa encontrar objetos e eventos que satisfaçam o id, mas esses objetos e eventos não podem violar as normas do superego. Daqui a pouco nós vamos ver que o superego é como se fosse assim, né, um conjunto de regras e de normas. Enquanto o id é regido pelo princípio do prazer, o ego é regido pelo princípio da realidade. Imaginemos que dois guris estejam pela rua e lá para as tantas um pega uma pedra lá e diz assim, vamos arranhar esse carro zerinho aqui. Enfim, poxa, vamos nos divertir com isso. Aí o outro diz, não faz isso não, rapaz, você já pensou o prejuízo que vai dar ao dono desse carro? Não faz isso não. Nesse exemplo a gente percebe que um está representando o id e outro o ego. Além dessa tarefa, o ego também exerce funções cognitivas, por exemplo, de percepção, quer dizer, interpretar estímulos do meio, memória, chamada memória consciente, sentimentos, pensamento, raciocínio, planejamento, ou seja, quando nós estamos estudando, lendo, vendo um filme, o ego está trabalhando intensamente. A criança passa por um período chamado de período de indulgência. Então, familiares acham graça, se a criança chega peladinha na sala, o pessoal ri e tal, mas chega um determinado momento que os adultos ali, os pais, enfim, começam a colocar regras. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo e tal. Pois bem, assim vai se originando o superego, a introjeção de regras e valores dos pais e da sociedade. Imagine, quem passou por um período de educação muito rígido, muito assim disciplinador, tem um superego bastante robusto. Pelo contrário, tem um superego bastante frágil. Vamos imaginar esse exemplo. O pai chega a casa e encontra o filho brincando com o gatinho. Ele pega o gato e joga contra a parede. Aí pega de novo e joga. Aí o pai chega, vou parar com essa palhaçada aí, rapaz. Por que você não joga pela janela? Ou seja, quem tem um pai desse vai ter um superego extremamente frágil. Podemos dizer, então, que o superego é um conjunto de padrões éticos. A moral e os ideais, portanto, são funções do superego. Vamos supor que naquela história dos dois meninos, haja um terceiro que diz, rapaz, não faz isso não, isso é uma coisa muito errada, é feio fazer isso. Esse aí seria o superego. Agora vejam só o conflito que ocorre. O id, princípio do prazer. O ego, princípio da realidade. E o superego, princípio da moralidade. Alguns autores chamam de princípio da perfeição. Então, um vai para o lado, outro vai para o outro, cada um defendendo o seu princípio. O superego funciona, então, como um sensor, que ele fica ali vigiando, né, um inspetor e juiz. Juiz porque quando alguma regra é infringida, o juiz pune. Nós vamos ver no próximo item. Ou seja, o superego pune o ego
quando o ego eventualmente deixa passar algo que não deveria, isso produz sentimento de culpa, que por sua vez produz ansiedade e etc. Às vezes, no cotidiano, a gente utiliza muito essa expressão, poxa, mas fulano parece que não tem consciência. Quando a gente escuta assim ou vê na televisão uma notícia muito escabrosa, algo, enfim, poxa, essa pessoa, será que a consciência não doeu? Ou seja, o conceito freudiano de superego corresponde mais ou menos ao conceito popular, né, do senso comum de consciência moral ou simplesmente consciência. Essa ilustração obtida no Google Imagens é interessante. Deu para perceber que o primeiro ali é o id, chifrinho ali simbolizando a questão da maldade, de fazer os famosos malfeitos, o ego, o do meio, que está escrito o nome de Freud, e o superego com aquela auréola. Interessante que quem fez o desenho fez o do meio, que corresponde ao ego, maior. É essa a ideia. Vamos chamar assim, uma personalidade equilibrada, é aquela em que o ego exerce, vamos dizer, entre aspas, uma supremacia. E para encerrar, uma versão da mesma ideia aqui. De um lado, o anjinho, o superego, do outro lado o diabinho, o id, e o ego está ali no meio. A gente que, quando se lembra do personagem, dá para concluir que ele tem um superego bastante frágil e o id trabalha bastante à vontade. Muito bem, muito obrigado por ter assistido até o final e até a próxima.